Em 2015, a gente foi agraciado com um filme chamado A Bruxa. Um filme que, além de ter deslanchado aí a carreira de Anya Taylor-Joy, também chamou a atenção de um tipo de horror que ele parecia um pouco mais experimental, não era tão vampiros, lobisomens, fantasmas e câmeras colocadas em quartos. Alguns anos depois, em 2018, a gente teve aí um chamado Hereditário, em 2019, Midsommar, e a esse ponto existia um nome que estava sendo bem corrido na boca do povo, que era a A24, uma distribuidora e produtora que acabou conquistando o público, não só a partir de 2015, tem outros títulos bem legais, como o Ex Machina, em 2014, mas hoje eu e Marcelo Hessel estamos aqui para discutir um pouquinho dessa trajetória do horror da A24. O que é a A24, né, primeiramente, porque tem muita gente que acha que esses filmes são meio que... o criativo é da A24, e na verdade a A24 ela produz alguns, mas majoritariamente ela é uma distribuidora, o que não tira, né, todo o mérito dela. E também como é que o horror foi colocado por esses filmes da A24. Eles são aquele tipo de horror mais experimental? Claramente não foi criado pela A24. Existem filmes muito antigos que tem esse tipo de art house, horror meio que contemporâneo, assim. Mas hoje é uma discussão meio pra gente dar uma analisada em tudo que a A24 propõe e nesses filmes que eu particularmente gosto muito. Eu não vou falar que eu gosto muito. Tem uns filmes que eu gosto mais, outros que eu gosto menos. Eu acho o Farol muito incrível. O Robert Eggers, ele se provou aí pra mim, no caso, na época do Farol e tal. Ari Aster já não gosto muito não, mas eu acho que é uma discussão muito legal. É muito legal porque, primeiro, eu acho que hoje em dia a gente está muito acostumado a atribuir características humanas às pessoas jurídicas e, mano, é bizarro, né? Tipo, fã de banco. Fã de banco é um negócio que eu acho muito estranho, assim. As pessoas chamam banco pelo apelido. Fala, como assim? Banco é um banco, bicho. Você não é um ser humano, né? Mas, ao mesmo tempo, existe especificamente no cinema de horror, obviamente em Hollywood sempre existiu, mas especificamente no cinema de horror, às vezes você tem alguns estúdios que estão acostumados a fazer certos filmes e você meio que atribui realmente aos estúdios uma característica e um domínio ali meio artístico dos filmes que produz. Então, sei lá, tem os filmes de monstro da Universal, nos anos 30. Universal Monsters. Os Universal Monsters, são famosos e tal. Tipo, tinha os filmes do Drácula, do Lobisomem, o Moço da Lagoa, o Homem Invisível, e você tinha uns cruzamentos desses filmes e tal. Os ingleses fizeram os filmes, tem os filmes da Hammer, então o Christopher Lee fez um monte de filme de terror na Hammer. Tem os filmes da Troma nos anos 80. Então tudo bem, tipo, meio que a gente sempre, desde que o cinema é entendido como a grande indústria e a grande expressão de arte no século XX, a gente às vezes associa os filmes aos estúdios onde são feitos. No caso da A24, eu acho que já fica mais diluído, porque essa tendência do horror de ser um pouco mais autoral não é a palavra certa e tal, tipo, meio que se acostumou a usar o nome do horror elevado. O elevado no sentido de você fazer um filme de terror que não é só um filme de terror, né? Tipo, em negrito esse só aí, né? Tipo, ele tem pretensões de ser muito mais. É meio então, conceitual. meio conceitual, meio tipo artístico, né? Então você tem muitos diretores que fazem esse tipo de filme porque ele fala, não, tipo, não estou fazendo um filme de horror, estou fazendo algo que é elevado, não sei o que e tal. Eu acho que é um grande pedantismo falar desse jeito. Eu gosto de filme de horror que se propõe a ser filme de horror. Ponto final. Então, tipo, pra mim isso é mais interessante. Ao mesmo tempo, a A24, ela está meio que no coração desse movimento. Então, tipo, é um movimento que não acontece só na A24, mas por conta do sucesso de alguns filmes e de alguns cineastas, especificamente o Ari Aster e o Robert Eggers, a gente associa o horror elevado à A24. Obviamente o sucesso desses filmes faz com que a gente associe as duas coisas. Eu concordo plenamente com você no ponto de que, principalmente, às vezes as pessoas falam que amam a A24, mas na verdade elas amam o Eggers ou amam o Ari Aster. E a A24 se tornou esse guarda-chuva justamente porque ela distribui esses filmes e ela se tornou, por conta do marketing, eu acho que eles têm uma estratégia bacana, um marketing legal, eles se colocaram como um nome que entrega essas obras e justamente a gente passou a associar um tipo de filme com o tipo de filme que a A24 distribui. Então, eu não tiro o mérito da A24 nesse sentido de que ela é a grande responsável por entregar boa parte de filmes que eu, por exemplo, gosto bastante, que é esse exemplo do Hessel, que são filmes mais humanizados, eles de certa forma são mais conceituais, eles querem pegar essa vertente mais artística. Então eu tava até numa discussão com a Isa hoje no almoço, que eu tava conversando, o mérito é da A24 ou o mérito é das pessoas que estão por trás dos filmes da A24? E aí a gente chegou na conclusão que se não fosse a A24 no mercado, poderia existir essa preocupação de como esses filmes chegariam pra gente e se eles chegariam.
Então existe essa questão de glorificar, entre aspas, a 24 por ela permitir que esses filmes cheguem na gente, mas é sempre importante lembrar que as pessoas, as cabeças que estão por trás desses filmes, que são as grandes pessoas a serem vangloriadas, e não a 24 em si. Também tem muita gente que vira e fala que ela que propôs esse groundbreaking no terror, do tipo, foi a A24 que propôs e que trouxe esse terror que ele é mais conceitual, ele é mais sensorial. Isso eu discordo, eu acho que ela abriu esse tipo de horror novamente. Eu acho que o horror passou por muitas fases durante os anos. A gente teve a fase do slasher, a gente teve a fase do Atividade Paranormal, a gente teve a fase dos lobisomens do Universal Monsters, mas já existia esse tipo de art house horror. Inclusive eu peguei aqui alguns exemplos dos meus filmes favoritos e eles são mais antigos. Então, Gabinete do Dr. Caligari é de 1920. Suspiria é de 77. Boa Noite, Mamãe, que a gente já tinha comentado, não é A24 e é de 2014. Uzumaki, 2000. Nosferatu, 1922. A Casa que Jack Construiu, também tem. Então, não é que a A24 criou esse tipo de terror. Ela trouxe esse tipo de terror e popularizou de uma forma que foi o que a gente estava falando. Ela conseguiu fazer um marketing bom, uma linguagem legal, que fez com que fosse furada uma bolha e mais pessoas se interessassem por esse tipo de cinema, por esse tipo de entrega artística. Mas não é como se ela tivesse desenvolvido e inventado o gênero. Não, inclusive alguns dos sucessos da A24 e tal são filmes que fazem uma releitura às vezes irônica, às vezes meio cínica ou então exagerada de alguns tipos de filmes de horror que existem desde sempre, assim, né? Tipo, eu digo desde sempre nesses últimos 120, 130 anos. Então a A24 não está inventando nada. Quando rolou a gente fez aqui no Omelete a A24 Week, eu escrevi um artigo que meio que dizia lá, tipo, qual que é a fórmula do sucesso, como que você cria um filme da A24. Os caras que meio que fundaram a distribuidora, que depois virou produtora, eles já tinham um certo histórico em Hollywood e tal, então eles estavam abrindo uma nova distribuidora para ser a lojinha deles lá e tal. E na abertura eles falavam assim, tipo, dando entrevistas, diziam, a nossa missão, o fundamento aqui da A24 é buscar filmes e cineastas e nomes e vozes que sejam distintos. Então, tipo, essa coisa de ser distinto e de ser diferente, isso está na base da A24. E eu acho que parte do sucesso é meio essa, tipo, você não se conforma em fazer um filme de horror, você quer algo que seja diferente. Então são os grandes diferentões, entendeu? Uhum. E eu acho que as pessoas lembram muito da A24 porque é meio tentativa e erro. Às vezes os filmes dão muito certo nessa coisa de ser diferente, e às vezes os filmes não dão certo e não pega ninguém, tipo Beau is Afraid. Beau is Afraid é um filme do Ari Aster que pouca gente viu, um filme de 3 horas, super... com essa coisa, tipo, exagerando essa voz autoral e tal. Às vezes dá certo e marca as pessoas e parece que é uma grande reinvenção do cinema. Na verdade, é uma coisa arrojada de marketing, porque você está meio que fazendo de conta que você está reinventando tudo, mas você está embalando o filme numa coisa de ser diferente, de ser distinta. Essa coisa da distinção está na missão do estúdio, entendeu? Uhum. Então, e está bebendo de outras obras, querendo ou não. Não, está bebendo de outras obras, e eu acho que tem gente que faz horror de um jeito muito mais prolífico. Por exemplo, a Blumhouse. A Blumhouse, a produtora do Jason Blum, ajudou o Shyamalan a renovar sua carreira, por exemplo, ajudou a criar o Found Footage com Atividade Paranormal. Eles criaram algumas franquias que são algumas das mais rentáveis de todos os tempos, seja o Purge. Purge era da Blumhouse. Eles criaram, enfim, né? Tipo, tem vários nomes aí, marcas de cinema de horror, que respondem pelo quanto de horror faz, o quanto de dinheiro que o cinema de horror faz em Hollywood, uhum. E isso tá correndo por fora, porque tipo, ninguém não ganha uma manchete do jornal dizendo, olha só que diferente, a grande nova voz do cinema e tal. Uhum. Não, os caras fazem um feijão com arroz do cinema de horror. E toda funciona. Semana. E funciona demais, porque faz muita grana. Sim. São filmes que preservam algo de cinema de horror, que é característico, que é de ser meio barato, e de trabalhar com os códigos de cinema de horror do jeito muito direito, assim, muito direto e sem complicação. Então eles fazem isso, mano, como ninguém, porque é uma fábrica de fazer filme, e toda semana tem um filme novo e as pessoas percebem que tem um filme novo, que vale a pena acompanhar e tal. Então é isso, tipo, não tem muito como dizer assim, não, a A24 está carregando sozinha a bandeira do horror. Não, acho que não é o caso, entendeu? Tipo, a Blumhouse faz esse trabalho também, tipo, magistralmente, assim. Eu até peguei aqui alguns filmes da Blumhouse pra gente citar. A gente tá falando de A24, mas só pra pegar esse gancho. Megan, Telefone Preto, Não Fale o Mal, Five Nights at Freddy's,
mesmo o The Purge, são filmes que a mesma coisa, só seguindo aqui o que você falou, eles seguem uma fórmula que acerta no core base, assim, do terror, que são elementos que a gente sabe que vão agradar o público e eles têm essa pegada um pouco mais comercial, que vai funcionar, tipo, a boneca do mal, ou o Five Nights at Freddy's, que é uma franquia de jogos, ou The Purge, que mesmo não tem uma questão artística e conceitual. É simplesmente uma ideia muito boa colocada num viés de terror, que é uma noite de crime. Nesse caso, tipo, um viés meio de slasher, né? Tipo, tem os mascarados vão cometer crimes à noite. Então, tipo, você pega o slasher, você vê ele vira do avesso, de ponta cabeça e fala, tipo, encaixa dentro de um nicho de terror. Então, puta, os caras fazem isso super bem, velho. A A24, eu acho que ela se encaixa mais numa parada de terror especulativo, que eu gosto muito, porque eu sempre gostei de ler livros de terror. Então, o Stephen King não é meu favorito, mas eu sempre gostei muito de Lovecraft. E Lovecraft, quando você lê livro de terror, entra muito no especulativo, porque você não tem o jumpscare, você não tem uma ideia necessariamente comercial, é uma coisa mais sua e muito sensorial quando você lê terror. E eu comecei a ter essa impressão quando eu assisti os filmes da A24, que era basicamente não ter nada lá que me assustasse de fato no jumpscare, mas que me deixava genuinamente aterrorizada de outras formas. Seja pelo texto, seja pelo visual, e isso me lembrou muito o sentimento que eu tinha quando eu lia Lovecraft. Então eu curto muito essa ideia do terror especulativo que a A24 traz, mas eu tenho consciência de que a A24 não reinventou o gênero e nem trouxe uma roda nova. Eu acredito que o grande mérito aí foi o fato da A24 ter feito um trabalho tão bom com o nome dela, que ela conquistou o público, conseguiu chegar no público e furou uma bolha no sentido de da A24, ganhou meu interesse. Então, quando saiu Wagner Moura no Guerra Civil, muitas pessoas foram assistir, principalmente, não era nem pelo Wagner Moura, era por ser um filme da A24. Então, eu tenho um apreço muito grande por esse trabalho que eles conseguiram fazer e também por trazer esse gênero do horror de uma forma que outras pessoas que talvez não tivessem o interesse agora passassem a ter. Mas é isso, é novamente, assim, trazer o mérito para a A24, gosto bastante. Mas lembro sempre que é uma distribuidora, é uma empresa, ela produz algumas coisas, óbvio, mas sempre lembrar de exaltar os nomes que estão por trás disso, né? Por exemplo, o Eggers e o Ari Aster. Isso que você falou, eu acho que casa muito bem com a Aniquilação, que pra mim é o melhor filme do Alex Garland, que entra... Putz, é uma série de livros que pega muito uma coisa Lovecraftiana, de você estar na zona, que é a famosa zona lá, né, onde tem a contaminação e tal. As criaturas que vão se formando ali, nessa imagem dá pra ver, ter uma boa ideia, é muito uma pegada Lovecraftiana. Total. E aí eu acho que a série de livros, a trilogia, ela meio que, tipo, você olha e fala, putz, isso aqui é difícil de adaptar, né? Porque você não sabe direito como traduzir visualmente e tal. É o grande desafio Lovecraftiano de você pegar esse mal, que ele é muito sensorial, e como você traduz numa coisa fixa, assim, né? De cinema. E aí, tipo, beleza, nesse caso, acho interessante que a distribuidora e o estúdio vai lá e fala, não, eu vou te dar o dinheiro para você fazer isso aqui que você quer fazer, que é muito ambicioso. Então eu acho que às vezes a gente tem que dar o braço a torcer e tal, que eles entram numas ideias um pouco mais ambiciosas e tal. Com certeza. E vai lá e banca, entendeu? Não necessariamente é um negócio que vai dar mais certo comercialmente, mas é uma ideia muito boa. Então eu acho que em relação a isso vale apostar. Mas ao mesmo tempo o Lovecraft está muito na moda, né? Tipo, teve o Lovecraft Country, A Cor que Caiu do Espaço adaptaram também com o Nicolas Cage. Então, tipo, eu acho que tem alguns momentos. E aí, nesse caso, a A24 surfa os momentos. Entendeu? Acho que sim. A Aniquilação meio que surfou um momento também. Eu acho que sim, mas eu acho que o que eu gosto da A24 é que ela aposta no sensorial. E isso não é fácil. Não é fácil sempre dar o braço a torcer para o sensorial. É muito mais cômodo dar o braço a torcer para o comercial. A Blumhouse tem uma pegada que eu acho legal, que mistura os dois. Mas tem o que de comercial lá? E a A24 muitas vezes aposta 100% no sensorial. Pra mim é Midsommar. Midsommar pra mim é um filme completamente sensorial. E nisso que me traz a vertente do Lovecraft, que são livros muito sensoriais. Então, eu acho que alguns filmes da A24 realmente não vão bem, porque eles vão muito nessa pegada de vamos apostar no artístico, vamos apostar no sensorial, e acabam, tipo, foda-se, que foi o Ari Aster. O Ari Aster, pra mim, é um exemplo meio Taika Waititi, sabia? Que é um cara que ele tem as próprias ideias, mas ele é meio contido numa caixinha. Que é uma caixinha envolvendo o mercado, envolvendo outras pessoas. A partir do momento que ele entrega produtos bons, ele entregou um produto que fez sucesso, que foi Hereditário, um outro produto que fez sucesso, que foi Midsommar, da mesma forma que Taika Waititi entregou um produto bom com a Marvel, viraram e falaram, quer saber, brilha? Pode ir, manda ver.
Solta aí o seu viés artístico, o que você acha que funciona, o que você acha que não funciona. O cara faz um negócio completamente fora da casinha e dá no que deu. Sem rédeas nenhuma. Ari Aster sem rédeas nenhuma é o Beau is Afraid, que pra mim é um nada com nada. Que mas fica... aí, beleza, olhando do ponto de vista do negócio e tal, tipo, não é um bom negócio você realmente dar carta branca pra alguém e fazer, faz o que você quiser com esse dinheiro e tal. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma grande prova pra você tentar entender se o cara tem talento mesmo ou não, entendeu? Talvez ele não tenha. Brincadeira. Eu gosto do Ari Aster. Assim, eu gosto mais do Robert Eggers e tal. Eu acho que no caso do A Bruxa, você mencionou o ano de 2015 e tal, é um ano importante. Para essa coisa do horror elevado. Foi o ano que saiu A Bruxa e saiu também o Green Room, do Jeremy Saulnier, que eu acho que é um filme mais frontal de horror e tal, tipo horror psicológico, mas você pode encaixar um pouquinho no horror elevado, parece que ele tá tentando fazer algo mais de mensagem e tal. A Bruxa pra mim é isso, tipo, é um filme meio frustrante, porque ele trabalha com a frustração. Você fica esperando até o final do negócio virar um grande banho de sangue e tal, e ele fica segurando o horror até o final. Uhum. No Farol não, o Farol já é um negócio para você, brincar de todas as formas e expressões do horror, assim. Eu acho que, já fechando a discussão, a gente vai dar a grande volta no assunto todo, porque vai sair o Nosferatu do Robert Eggers, e aí realmente você vai casar essa coisa do horror elevado, o horror artístico, entre aspas, com o horror lá do começo do cinema expressionista alemão, que o Nosferatu é um grande exemplo do cinema de horror alemão ali dos anos 20, que deu origem a todo o horror que a gente conhece do cinema no século XX, junto lá com Lovecraft e os romances góticos. Então, tipo, a gente vai dar a volta nesses 120 anos de cinema com o Robert Eggers, agora com o Nosferatu, e vai tentar entender o que é que essas pessoas podem trazer de novidade, o que é que pode ser de reinvenção para o cinema, para a linguagem e tal, e o que é só você reciclar coisas que existem desde sempre, entendeu? Sim. Então, o Nosferatu é um grande teste. Veremos em breve, então? Veremos em breve. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham da A24, curtem os filmes, preferem Blumhouse, por exemplo, como é que tá o horror nesse mês de Halloween aí pra vocês? Deixem aí também as suas sugestões de filmes. Green Room não tinha assistido, vou assistir. Eu gosto desse filme. Então... E tem um filme novo do Jeremy Saulnier lá, que tem o Aaron Pierre, quero assistir também. Olha lá! Já vale pra nossa maratona do Halloween. Vai pra maratona. É isso. Isso aí.